Fala, doutor, hoje é dia, hein? Fala, Beto. Hoje é o dia, cara. Tô animado pra essa aula de hoje. Ah, vai ser legal, vai ser legal. Preparei algumas coisinhas aqui, a gente colocar a mão na massa. Vamos que vamos. E aí, a campanha tá rolando? Ah, depois a gente fala, Tá. né? Depois a gente fala. É, fica gravada a aula, depois a gente fala da campanha. Fala, Alexandre, tudo bem? Vamos chegando. Lucas, Andrezão. Fala, turma, vamos chegando. Ô, Beto, finalmente chegou o braço do microfone, então? Tá mutado. Cara, você acredita que eu comprei. Ih, Ixi, acho deu que você ruim. mexeu aí, deve ter É você cortado o mexer som. embaixo. Ah, eu apertei o botãozinho, tem um botão nele aqui Isso. que. Você acredita que eu comprei dois microfones, cara? Eu É comprei um na mesmo? China, aquele da China eu comprei, fiquei esperando, sei lá, 3 semanas. Quando chegou em 3 semanas, apareceu lá a mensagem, tipo assim, ó, foi retido. Eu falei, mano, vai Ah, cagar no mato, mano. Desisti, falei, quer saber? Eu vou comprar no Mercado Livre e comprei. Chegou 2 dias depois, aí chegou a mensagem, 3 dias depois, dizendo assim, ó, foi liberado, a gente tá te mandando o microfone. Eu falei, agora não quero mais, agora devolve pra China. É aquele negócio. Sabe aquelas coisas que quando o cara é ansioso e tá querendo muito negócio e o negócio parece que, tipo assim, meu, não acredito. Enfim, não chega, né? devolveram meu dinheiro, mas tá tudo certo. Sim. Cara, depois que o Mercado Livre deu essa mudança aí de logística aqui deles, viu? Cara, eu só compro no Mercado Livre. Tudo. É Cara, muito bom. tá Chega dando no outro bom, dia, cara. pô. Tá dando bom, cara. Tá. Meu moleque tava se divertindo lá com essas. E aqui na minha cidade ainda, uma cidade pequena, né? Mas tem aquele. Ah, é uma base, esqueci o nome, como é que chama isso. Mas, tipo, Com não precisa CD, entregar. centro de distribuição. É, exato. Eles não entregam, não precisa entregar um do meu escritório aqui. Eles entregam nessa base, eu passo lá e pego a qualquer horário. Nossa, é rapidão. É assim mesmo. Tem uns esquemas assim que ele fala. Você escolhe um dia da semana que você quer e eles entregam na base. Uhum. Sim. Fala, turma. Ah, hoje tá todo mundo interessado, né? Já tem 20 pessoas já. Hoje lota, velho. Esse troco chão aí hoje tá. Eu, pelo menos, tô animadaço, velho. É legal. Tem uma coisinha chata. Só perguntar uma coisa rapidão, que eu vi você falando no YouTube, né? Explicando tudo. E do jeito que você falou, parecia que era a mesma coisa de uma calling function, não ficou, tipo assim, quase a mesma. Tipo assim, Não entendi. Eu vou mostrar a diferença, tá? Vou beleza. mostrar a diferença. É uma tecnologia que ela pode ser utilizada tanto no function calling quanto na saída da resposta. E aqui que está a diferença mesmo. Mas eu vou passar por Inclusive isso, o, tá? inclusive o tempo de execução das duas é bem diferente, porque eu já testei tudo aqui e a calling function é muito rápida comparada à structure. A structure parece que ela tem uma cadeia ali mais assim, né, mais detalhada e tal. A function calling ela vai direto, tipo assim, um tiro só, pum, de uma vez. Entendi. É bem diferente o tempo de execução das duas. Mas você fala na hora da criação do JSON ali de saída? É a resposta, né? A resposta é quando eu faço no chat completion que eu estou fazendo. Aí quando eu faço no chat completion eu chamo a calling function e chamo a structure demora tipo, sei lá, 5 segundos e a calling function 1 segundo. Tipo isso. Entendi. Só que a precisão da resposta muda também. A Tá. structure dá uma precisão um pouco maior.
Legal, perfeito. Eu vou mostrar o porquê são coisas diferentes e qual dos momentos você tem que usar, tá? E aí vai ficar mais claro para vocês. Gente, vamos começar. Já deu 5 minutos, já tem 22 pessoas, tá bom demais, né? A gente já começa já então. Então deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Entendi. Hide. Tudo certo aí? Estão vendo a minha tela? Sim, senhor. Boa. Deixa eu dar um zoom aqui, que minha tela é grande, sempre preciso trabalhar com zoom. Galera, então é isso. Muito obrigado pela presença de todo mundo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre uma nova feature que a OpenAI lançou, chamado Structured Outputs, que numa tradução super simples seria basicamente respostas estruturadas, né? Talvez saídas estruturadas, que agora a gente consegue realizar dentro da nosso trabalho com a OpenAI, tá? Então, eu fiz um pequeno documento aqui, e é bem pequeno mesmo, só com alguns pontos interessantes que vão guiar a nossa aula, e eu vou postar esse documento lá no Circle, para que vocês tenham acesso, e que depois a gente possa ir construindo coisas juntas, porque hoje eu vejo que é uma aula que eu, inclusive, quero deixar claro aqui que a gente pode ficar até às 16 horas, tá? Então a gente pode aproveitar bastante hoje. Quero fazer com bastante calma mesmo. Mas é uma aula mais introdutória. Depois, ao longo das próximas semanas e meses, a gente talvez tenha alguns encontros para a gente discutir aplicações práticas disso. Tá bom? Então, nessa aula eu vou mostrar o que é e eu vou mostrar 2 aplicações práticas. Fechou? E aí, qualquer tipo de dúvida, mandem aqui no chat, que eu vou olhando. E se for alguma coisa bem importante, aí vocês podem me interromper também, fazer pergunta aqui que não vai ter problema não, tá? Vamos agir como se fosse uma aula normal. Primeira coisa que eu quero fazer é abrir os nossos links aqui, né? E mostrar esse artigo que a OpenAI lançou, mostrando o que é essa tecnologia, o que ela faz e o que ela resolve. Então, eu peguei esse artigo aqui e resumi pra gente, né, aqui nessa parte para ficar super simples. Basicamente, a OpenAI lançou esse Structured Outputs na API, que garante que os modelos produzam saídas aderentes a esquemas de JSON fornecidos por nós, desenvolvedores. Então, ele é um recurso ideal para gerar dados estruturados a partir de entradas não estruturadas. É essencial para aplicações que dependem de precisão de formato, como a automação de processos, que é o nosso caso, tá? Então, vamos traduzir o que eu acabei de falar. O que acontece? Quando nós estamos trabalhando com LLM, todas as saídas de um LLM, nesse caso que a gente trabalha aqui, né, que são LLMs de texto, todas as saídas, elas têm um formato de string. String é texto na linguagem de programação. Tá? Só que trabalhar apenas com texto, ele nos limita em várias coisas quando a gente quer trabalhar com programação. Porque se eu tenho um texto não estruturado, eu não consigo acoplar ações a partir desse texto, né? Então, tipo, eu tenho um texto solto, mas eu não consigo saber qual tipo de informação está dentro daquele texto para, enfim, sei lá, servir de gatilho para alguma ação que eu quero executar dentro de um sistema. Então, a gente não consegue fazer isso. Como que funcionou até hoje? Como é que funcionou até hoje? Antes, né, a gente fazia através do próprio prompt. Então, o usuário ia lá, escrevia assim, ó, eu quero que a saída tenha o formato JSON, tá? Quem não sabe o que é JSON, fique tranquilo que JSON nada mais é do que uma forma de estruturar texto. Estruturar o inglês, basicamente. Só que através dessa estrutura, a gente consegue utilizar esse texto agora para realizar ações, para extrair dados, para executar funções. Então, o JSON é uma linguagem muito conhecida que a gente utiliza em toda a programação e é muito útil para a gente. Então, a gente fazia isso, a gente escrevia no prompt e falava assim, ó, a resposta dessa ação aqui, eu quero que venha estruturada em JSON e eu quero que venha nesse formato, tá? Essa prática, ela trazia, só para você ter uma ideia, no GPT-4, tá? Então, nem falando 3.5 aqui, no 4,
uma taxa de acertabilidade aqui entre 30% e 40%, uma taxa muito baixa. Tá? Então, dificilmente a gente conseguia ter um output, vamos usar esse termo agora, um output que nos fosse 100% útil dentro da nossa aplicação, a gente não tinha um controle muito adequado. Depois disso, a OpenAI começou, eles melhoraram os modelos, né? Então, o Turbo já veio bem melhor já, utilizando ainda a estrutura de prompt. O GPT-4o veio bem melhor já, mas ficou nessa taxa aí de 80%. Depois disso, a OpenAI lançou para a gente uma ferramenta chamada JSON Mode, tá? E o que é o JSON Mode, né? Vou até mostrar para vocês aqui. Ó. Deixa eu entrar aqui rapidinho, nosso Playground, Assistant. Vamos criar um... Aqui, ó. O JSON Mode é essa saída aqui, ó, chamado JSON Object, que nada mais é do que, tipo, sei lá, a OpenAI fez um fine tuning lá dentro do modelo LLM dele, onde que quando tivesse essa saída de escrita, JSON Mode, ele deveria construir um JSON. E aí nós precisamos agora vir aqui dentro da própria instruction, tem que escrever JSON, assim, dentro da instrução, e a gente precisa aqui descrever como que eu quero que seja a saída. Então, tipo, sei lá, age, na verdade é JSON schema aqui, né, já, deixa eu pensar. Sei lá, tipo, isso aqui não é irrelevante, então eu não vou nem gastar tempo aqui, tá, gente? Mas, basicamente, eu teria que fazer alguma coisa assim, então, tipo, qual que é a idade da pessoa? Então, essa aqui é a forma tradicional que, inclusive, eu utilizava e eu ensinei vocês a fazerem isso dentro do projeto para a gente quebrar as respostas, né? Lembra, tem a aulinha lá dentro da comunidade. Mas aí a OpenAI pegou, eles fizeram uma nova estratégia lá dentro dos modelos deles, que eu também, a gente não precisa ficar tão especialista nisso, mas basicamente eles fizeram um novo modelo de fine tuning, onde eles têm esse structured outputs, tá? E o que acontece por baixo dos panos? Acontece o seguinte, que toda vez que sai um novo token do output, então sai uma nova letra, alguma coisa assim, ele pega essa letra, analisa todo o texto anterior e vê se está fazendo sentido dentro de um JSON válido. É basicamente assim que funciona. Então, ele fica fazendo várias verificações, e aí, se não tiver correto, ele modifica esse JSON. Então, ele vai, ao longo do processo, ao longo desse output, ele vai validando esse output para a gente para saber se está fazendo sentido dentro desse JSON. E é por isso, por causa desse novo método que eles fizeram, eles conseguiram chegar nesse resultado aqui de 100% de accuracy aqui, né, que ele fala. Vamos chamar de acertabilidade. Mas então, se você utilizar, por exemplo, o GPT-4o, 100% das suas respostas vão sair corretas, o que é bizarro, tá? Que é muito legal, não tem como ser melhor que isso. E é super interessante porque agora a gente tem confiança para poder trabalhar com JSON nas nossas saídas. Então, essa aqui que é a grande questão, tá? Essa é a grande diferença. Daí, o que acontece? Vamos começar agora. Deixa eu pensar aqui. Tá, passei por tudo isso daqui. Vamos falar sobre as formas de utilizar. Então, nós temos a tecnologia, beleza? Tecnologia. Como que nós podemos utilizar essa tecnologia? Essa tecnologia, ela pode ser utilizada em dois momentos dentro da estrutura da OpenAI. Ela pode ser utilizada na function calling, que é o que nós estamos acostumados a trabalhar, ou um novo objeto que ela disponibilizou para a gente, chamado response format. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Vamos entrar aqui na parte do function calling. Tá? Espero que todo mundo aqui já saiba o que é uma function calling, mas então vou tomar isso como certo. Mas, basicamente, nesse processo aqui da function calling, não vai mudar praticamente nada para a gente. Porque imagina que a gente já está descrevendo aqui uma tools, então isso aqui é uma chamadinha, né, no chat completion, e a gente já tem uma tools aqui, a gente tem uma function chamada query, beleza? E aqui, ó, a gente vai descrever essa function exatamente da forma como a gente já fazia antes. Então, eu estou falando quais são os parâmetros, estou passando aqui, por exemplo, um parâmetro que é um objeto, né?
Deixa eu até ver qual que é o nome. Peraí. Type, Object, Propriedades, um Table Name, o nome da tabela, e colunas. Beleza. Aí eu tenho outros parâmetros, chamado Conditions, que também é um array. E enfim, eu vou entrar com isso aqui com calma, tá? Para a gente discutir essa estrutura. Mas basicamente, a única diferença que a gente vai ter que fazer aqui por enquanto é colocar esse strict true, tá? Se eu vim aqui na function de vocês hoje, vocês forem lá e colocarem essa variável strict true, vocês estão dizendo que essa function calling tem que usar a tecnologia structured output, tá? Então essa é a primeira coisa que vocês precisam fazer. Para além disso, vocês vão precisar mudar algumas coisinhas, como vou dizer para vocês, tá? Quando a gente está falando que o output, o structured output, a nossa saída, ela precisa ter exatamente essa estrutura JSON aqui, quer dizer que todos os parâmetros aqui dentro, eles precisam ser obrigatórios. Essa é uma coisa bem importante, tá? Então, toda vez que nós acionarmos o struct é igual a true, vocês precisam vir aqui e colocar que todos esses parâmetros são required. Esse é um ponto bem importante, tá? E isso vai definir quando vocês devem utilizar ou não o structured output no function calling. Porque eu sei que existem muitas funções que a gente nem sempre precisa de todos os parâmetros para que essa função funcione. Então, isso depende da avaliação de vocês, tá? Além disso, nós também temos a possibilidade de deixar o próprio LLM definir se deve capturar novos parâmetros. Isso é muito legal, tá? Então, imagina que o LLM fez a execução ali e ele percebeu que poderia trazer um outro parâmetro para a gente que nós não previmos. Ele consegue executar isso, colocando esse additional properties, tá? No caso, seria true, né? Mas aqui, nesse caso, tá false, ou seja, nós estamos falando que, olha, eu quero que essa função aqui, ela venha exatamente nesse formato. É isso que eu estou dizendo aqui. Eu quero que ela venha exatamente nesse formato. Eu estou dizendo isso onde? Colocando strict igual a true. Estou dizendo todos os parâmetros required. E estou dizendo que você não pode adicionar nenhuma propriedade extra. Entendeu? Então, dessa forma, nós conseguimos transformar a nossa tool, a nossa function, na verdade, desculpa, numa function que agora vai seguir o structured output. Beleza? Super simples, né? Mas pode falar, Thiago. Isso aí seria apenas para function calling ou também para o file search? Isso aqui é só para function calling. Só para function calling. Eu vou falar sobre o file search, porque é uma coisa muito chata, mas eu vou falar mais para frente qual é a questão, tá? Qual que é a limitação dessa tecnologia, que logo eles vão superar também, tenho certeza. Beleza. Show? Valeu. Boa. Daí, vamos entrar na mágica aqui. Qual que é a parte legal mesmo? A parte legal é que agora nós conseguimos fazer uma chamada para a OpenAI e a gente consegue agora passar um novo parâmetro chamado response format. E dentro desse response format, a gente vai passar o esquema do nosso JSON que a gente quer que a resposta venha. E agora nós conseguimos capturar respostas estruturadas do nosso LLM. E isso é muito interessante. Isso é muito interessante mesmo. E eu vou mostrar o porquê que isso é interessante, tá? Deixa eu só entrar no novo link aqui. Deixa eu entrar, deixa aberto aqui. Mas basicamente é isso aqui. É assim que a gente faz uma chamada do chat completion, passando um JSON schema. Vou falar sobre isso mais para frente. E aqui eu estou dizendo exatamente como deve ser a resposta dessa chamadinha aqui, tá? Vamos entrar aqui só para detalhar, né? Qual que é o prompt desse assistente? Você é um tutor de matemática. Resolve essa equação aqui para mim, tá? Passamos o esquema, passamos que ele tem que pensar em steps, em passos, e dentro de cada um desses passos ele precisa ter uma explicação e uma saída.
No final, ele precisa gerar uma resposta final. Então, deixa eu voltar para cá e a gente vai ver o output de saída dessa chamada aqui. O output de saída foi isso aqui, ó. Qual que é o primeiro passo? Subtrair 31 dos dois lados. Qual que é o output, né, dessa ação aqui em cima? É esse daqui. Qual que é o próximo passo? Qual que é o output? Está aqui. Então, o que ele pegou? Ele pegou uma conta matemática que, se a gente simplesmente pegasse aquela conta e jogasse para o ChatGPT ali, por exemplo, ele não conseguiria pensar exatamente dessa forma. Mas como nós utilizamos uma técnica, que eu vou falar sobre ela, e estruturamos a saída dessa chamada, ele foi capaz de pensar, né, entre muitas aspas, de maneira estruturada e nos trazer uma resposta correta. De qualquer, nem sempre pode estar correta essa resposta, mas ele vai passar por um processo que vai aumentar a chance de deixar essa resposta mais correta. Tá bom? Além disso, tem algumas questões de segurança que são bem legais, assim. A gente agora tem a capacidade de, colocando o responsive format, nós temos a capacidade de verificar se aquele output, se aquela saída está dentro das diretrizes que a gente colocou no nosso projeto. Tem como fazer isso. Mas como eu sei que poucas pessoas estão interessadas nisso aqui, eu vou ficar entrando nesse assunto aqui. Bom? Mas é basicamente isso, gente. Então, o Structured Outputs é essa nova tecnologia que permite com que a gente tenha certeza da forma como o JSON deve ser construído, tá bom? De forma muito simples. E o que torna isso interessante, né? A gente pode usar... a nova funcionalidade elimina a necessidade de desenvolvedores usarem tentativas repetidas ou ferramentas externas para garantir que as saídas dos modelos sigam rigorosamente um esquema definido. Até, não sei se vocês lembram, mas naquela aula que eu mostrei como que a gente conseguia quebrar as respostas, eu fiz um esqueminha lá para sempre verificar qual era o nome da chave que a OpenAI estava mandando para mim. Se era o response, se era output, alguma coisa assim, eu não me lembro de cabeça. Mas eu tive que fazer uma verificação na mão, dentro do N8N, para saber se a chave sempre estava correta. A gente não precisa mais fazer isso agora, entendeu? Esse processo simplifica muito o desenvolvimento de aplicações, pode aumentar muito a qualidade das respostas do modelo. Eu vou mostrar para vocês como. E abre novas oportunidades de aplicação, tá? Boa, beleza. Gente, vamos falar de limitações, tá? Vamos começar já na parte chata. Tem uma limitação muito chata, que é desestimulador. Mas, basicamente, a gente não consegue hoje utilizar o response format com o file search. Não tem como fazer isso, tá? Eu acho que por estar em beta ainda, para eles acabarem de lançar esse processo, a gente não vai conseguir utilizar os dois ao mesmo tempo. Então, se existe um file, ou se o file search estiver acionado dentro do seu assistente, por exemplo, a saída vai ser em texto, tá bom? Não vai ser em JSON Schema. Então, vocês precisam saber exatamente quando e como vocês querem utilizar isso dentro do projeto de vocês. Agora, a pergunta de ouro, tem como contornar isso? Tem como contornar, tá? Não vamos contornar nessa aula, porque eu quero que seja muito legal se a comunidade pensasse em formas, porque existem várias formas, mas tem como contornar, tá bom? E aí eu tenho certeza absoluta que a OpenAI vai em breve lançar essa nova possibilidade de trabalhar com essas duas ferramentas juntas. Então, também não estou nem me preocupando muito aqui. Além disso, nós podemos ter até no máximo 100 propriedades dentro de JSON, que eu duvido que vocês vão ter tudo isso. E alguns tipos específicos de keywords não funcionam, mas isso aqui tem mais a ver com o JSON Schema, que eu vou falar já já, tá bom? Beleza? Perguntas? Nos dê um exemplo, pelo menos. Eu vou dar, calma, mais pra frente. Deixa a gente aplicar na prática de forma simples, tá bom? Fala, Thiago. Depois o Felipe, tá? Eu levantei sem querer, foi mal. Então é o Felipe. Não, na verdade, eu sei que vai ficar para depois, mas eu só queria ter certeza, porque eu vou testar isso agora. Dá para usar dois assistentes dentro do mesmo fluxo e contornar isso aí. Tipo,
Boa. Um ativado, outro não, um fazer falência antes de retornar a resposta e trabalhar em outro assistente. Dá para fazer isso. Boa, irmão. Tá? Fechou. Depois a gente fala disso então, tá? Foi. Vamos entrar numa coisa bem importante aqui, que é a construção das nossas chamadas, tá? Então, deixa eu mostrar primeiro. Vamos falar sobre os casos práticos, tá? Nessa aula, eu vou trazer 2 casos práticos. Eu vou mostrar isso aqui funcionando e depois nós vamos construir um ao vivo aqui. Então, eu quero que a gente vá no chat conversando, vão dando ideia que a gente vai construir. A primeira aplicação que eu quero fazer é uma técnica chamada Chain of Thoughts, beleza? Que seria basicamente uma cadeia de pensamentos. A gente traduz isso para o português. O que é isso? O que é isso? Existe uma técnica dentro da engenharia de prompt, que é muito famosa, que se chama Chain of Thoughts, que é quando você pede para a própria IA, na resposta dela, que ela pense os passos que ela deve seguir para chegar naquele output, naquela saída. Então, você faz isso através de prompt. Você vai lá no prompt e fala, ó, eu quero que você chegue nesse resultado, mas eu quero que você mostre exatamente como é que você está pensando. A pergunta de milhão, por que por que cargas d'água isso funciona, né? Porque é o seguinte, gente, toda vez que nós estamos tendo um output de um LLM, cada vez que ele adiciona um token, tá? Adiciona uma palavra na frente, ele vê o quanto essa nova palavra, essa nova letra, se relaciona com o contexto anterior da resposta. Entendeu? Então, ele pega, vamos dizer que ele falou hoje, a palavra hoje, tá? Hoje. Ele vai pegar agora, vai gerar a segunda palavra. Hoje tem, sei lá, hoje tem. Esse tem, ele gerou a partir da semelhança com hoje, tá? Agora ele tem que gerar, hoje tem aula. Hoje tem aula. Esse aula tem semelhança com o anterior. Então, toda vez que eles vão trazendo a resposta, a próxima palavra, que no caso é um token ali, eu estou só simplificando o linguajar, esse token está sempre relacionado com o contexto anterior. E agora, se a gente está trazendo tokens relacionados com o contexto anterior, vocês concordam comigo que se cada vez que a gente gera uma resposta, essa resposta ela está sendo estruturada de maneira lógica, digamos assim, pela própria IA? Então, se ela vai colocar em vez dela trazer a resposta direto para a gente, sem um contexto para relacionar, ela vai trazer uma primeira missão, uma primeira task, tá? A segunda task, ela vai trazer relacionado com a primeira. A terceira, com a segunda e com a primeira. Dessa forma, ele vai conseguindo fazer um encadeamento de pensamentos, ele vai refletindo sobre aquilo, ao ponto de que ele chegue no final com um monte de contexto, com bastante contexto, e pronto para trazer uma resposta muito mais qualificada. Tá bom? Essa que é a ideia do Chain of Thoughts, e por isso que funciona muito bem. É uma técnica muito utilizada. Funciona tão bem que a OpenAI trouxe isso de forma interna no novo modelo deles. Então, o O1, né? Se eu não me engano agora, o Strawberry lá, o O1, ele faz isso de forma nativa. Então, a própria OpenAI é um modelo que toda vez que você dá um input, ele vai fazer esse reasoning, que as pessoas chamam em inglês, mas basicamente essa reflexão, tá? Até que ele dá um output, uma saída que tenha todo esse contexto. Tá ficando claro isso, gente? Vamos dando os feedbacks aí, tá? Mas, basicamente, nós conseguimos reproduzir esse comportamento agora na nossa resposta, né? No formato da nossa resposta, que quando a gente faz uma chamada. E isso muda muito a qualidade. Muda muito a qualidade das respostas, tá bom? Então, isso aqui é uma das novas aplicações que a gente tem, o que é muito útil. Eu tenho certeza que se vocês simplesmente aplicassem isso daqui no projeto de vocês, já ia ver uma grande diferença nas respostas. Que, inclusive, gente, isso aqui é uma puta de uma alternativa que todos nós temos hoje para não precisar utilizar o modelo all-one ou all-1, tá bom? Então, porque se vocês entrarem aqui hoje na
na OpenAI, no pricing, vocês vão ver que o modelo O1 Preview custa $15, tá? Por milhão de input, de tokens de input e $60 de saída. E o Preview, o menorzinho aqui, né? $15 e 60. Então, não, o mini tá aqui, gente, foi mal. $3 e 12 dólares, $3 e 12 dólares. Ele é um custo muito mais elevado ainda, comparado ao que a gente já tem, GPT-4o Mini, por exemplo, porque ele realmente consome muito mais poder computacional para fazer isso. E é óbvio que o resultado vai ser melhor aqui, tá bom? Comparado ao que a gente está querendo fazer. Mas, gastando muito pouco, a gente consegue chegar num resultado muito bom também, utilizando esse tipo de técnica. E é isso que eu quero trazer para vocês agora, tá? Então, vamos mostrar como é que a gente faz isso daqui. Mas antes disso, eu quero discutir um pouquinho sobre essa linguagem que está escrita aqui, para vocês não ficarem perdidos, porque eu sei que a maioria de vocês vão se perder aqui, tá? O que é isso aqui no final do dia, né? O que nós estamos escrevendo aqui? Nós estamos escrevendo um JSON? Sim, nós estamos escrevendo um JSON aqui, né? Isso aqui é uma estrutura JSON. Só que, na verdade, o que está por trás aqui é o que a gente chama de JSON Schema, tá? O que é JSON Schema? Vou mostrar aqui. Deixa eu entrar aqui, ó. Ó, JSON Schema é uma forma muito popular de nós conseguirmos validar a estrutura de um JSON, tá? Isso que é um JSON Schema, é super simples de entender. Mas, basicamente, é uma forma de escrever um JSON que a gente pega um JSON e compara com o esquema. Se ele estiver encaixando dentro desse esquema, ele está validado. Se ele não estiver encaixando, esse JSON está errado. É basicamente essa a ideia do JSON Schema, tá? Tô resumindo super aqui. Então, quando a gente vai montar, seja uma tool, né, uma function, na verdade, ou um responsive format, a gente vai ter que seguir essa estrutura do JSON Schema, tá bom? Felipe, pelo amor de Deus, como é que eu aprendo isso? É mais simples do que parece, tá? Muitos de vocês já devem ter um pouquinho de familiaridade com isso. É exatamente da forma que a gente fazia ali com a function, mas se vocês quiserem aprender de verdade como é que isso funciona, eu já linkei aqui para vocês o site do JSON Schema e vocês vão poder aprender sobre tudo aqui, tudo que vocês precisarem. Então tem as referências, tem um overview, para vocês entenderem como é que funciona cada um dos keywords que ele chama. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, Tour of JSON Schema. Então, por favor, gastem meia hora do tempo de vocês estudando isso daqui. Muito simples. Então, o que ele vai falar assim, ó, o que é um JSON Schema? Vamos fazer o nosso primeiro esquema, tá bom? Ele fala assim, ó, tem um JSON aqui com um parâmetro, propriedades ele chama, desculpa. Name, e o nome é John Doe, e age é 25, e é um número inteiro. Então, esse é o JSON que eu tenho. Esse aqui é o dado que eu já tenho, tá bom? Eu quero que você construa um JSON Schema que vai validar esse JSON. E ele fala aqui para mim, ó, completa esse esquema colocando uma propriedade chamada age do tipo inteiro. Como é que eu faço isso? Né? Se eu vier aqui, eu vou entender que eu tenho um JSON Schema que é do tipo objeto, que ele é um array, e ele tem as propriedades name e age, tá? O name é do tipo string, e agora eu vou adicionar uma nova propriedade aqui, chamado age, que ele é do tipo aí eu vou até copiar para não errar. Integer, beleza? Vem aqui, valido, falou, beleza, seu esquema está validado, deu certo. Então, nós conseguimos utilizar essa estrutura do JSON Schema para ver se esse JSON estava correto e está correto. Vocês vão dar next e vão vir para as outras etapas. Aqui ele está falando sobre subesquema. É quando você quer ter um objeto dentro do seu JSON, tá? Mas eu vou mostrar isso aqui na prática. E é assim que vocês vão aprender, beleza? Passar pelo curso básico já é o suficiente, é rapidão, meia horinha vocês fazem. E aí vocês vão começar a dominar a criação dessa estrutura. Por que isso é importante? Porque
Fazer o básico é simples, tá? Fazer o básico é simples. Mas se vocês tiverem a visão de entender que dá para fazer coisas muito legais com isso daqui, vocês vão chegar nesse ponto aqui, ó, de fazer tipo isso aqui, ó. Vocês podem fazer, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Eu não vou falar nessa aula sobre isso, porque não vai ser o foco. Mas, ó, UI Generation. Isso aqui é um Responsive Format, beleza? Que tem um JSON Schema aqui chamado UI, que ele gera front-end para nós. Olha que loucura, que loucura. Isso aqui gera um front-end. Ele vai gerar uma interface, uma tela, HTML, tá? E para vocês entenderem exatamente como vocês podem fazer isso, vocês precisarem entender exatamente o que é isso aqui. O que é isso aqui, mano? Ref, hashtag, sabe? Tipo, o que que é isso? Vamos vir aqui. Volta lá, calma lá. Vim aqui, deixa eu entender onde que pode estar isso, né? Nem sei onde está agora. Aqui, ó. Ref. O que que é ref? Tá? Vocês vão entender exatamente o que que é isso. Entendeu? É assim que vocês vão dar o pulo. Vocês vão ficar bom nisso. Perfeito? Estamos todos alinhados, galera? Tá tranquilo? Tá de boa? Vamos então agora utilizar isso aqui finalmente, né? Vamos começar no básico. Vamos utilizar isso aqui dentro de um assistente. Pode falar, Vitor. É só para perguntar, qual que seria um outro exemplo de sem ser object do type? Aqui está falando? Aham. Então, então vamos, legal você ter falado isso, mas aqui a gente já tem, ó, array, string, aquele integer é um type. Mas no caso o primeiro mesmo, o de cima, o que envolve o properties, né? Isso, exatamente, porque assim, ó, a OpenAI nos instrui que a gente tem que fazer o seguinte, ó, quando a gente quer ter uma resposta, a gente tem que ter um name dessa resposta, tá? Por exemplo, o que é Chain of Thoughts Response. A gente precisa indicar se o output structured tá true, né? Aqui, que é o struct igual a true. E nós temos que colocar um esquema, tá bom? E essa é a propriedade que ela vai utilizar para validar o nosso JSON. E esse esquema, ele é um objeto. Sempre, né? Sempre. Ele sempre é um objeto. 100% das vezes. O objeto é uma propriedade do esquema. Exatamente, irmão. Perfeito. Entendi. Beleza. E aí, dentro do esquema, nós temos as propriedades. Entendeu? As propriedades são os parâmetros que a gente realmente quer capturar lá da resposta. Daí, nesse caso aqui, ó, eu tenho quais propriedades? A primeira delas é um steps, tá? Tem uma primeira propriedade chamada steps. E esse steps, ele é um array, ele é uma lista, né? Então, o steps é um array. Toda vez que eu tenho um array, eu tenho que ter uma lista de itens, tá? Então, dentro de uma lista, eu tenho itens. Mas olha aqui, ó, já está complexificando um pouco, né? Esse itens, ele poderia ser uma string, por exemplo, né? Poderia ser, enfim, vários pequenos textos. Mas no nosso caso, cada um desses itens aqui é um objeto também. Então, a gente está fazendo o seguinte, que dentro dos steps, nós temos uma lista de objetos chamado... Peraí, estou sem nome aqui. Não é itens, está sem nome, Poderia ter um nome aqui. Mas eu tenho uma lista de objetos de itens, onde cada um desses itens precisa ter um título, tá? Que é uma string. E aqui tem a descrição dessa string, um breve título para esse step. Eu também preciso de um goal, que é um objetivo ou propósito desse passo, e um output, qual que é a saída, o resultado desse step, entendeu? Dessa forma, eu vou mostrar isso aqui na prática, qual é a saída, mas eu estou dizendo que a minha ela precisa pensar, né? Ela precisa ter os passos, e dentro de cada passo precisa ter o título, objetivo e output. Estou colocando aqui como required, esses 3 parâmetros. Não quero nenhuma propriedade adicional. E por último, eu quero que me gere um outro parâmetro que está fora dessa estrutura aqui, desse array, tá? Do steps, que é minha final answer, minha resposta final. E ela é do tipo string, ela é um texto, e a descrição é... Eu até coloquei em inglês, né? Vou mudar. A resposta final... Peraí, vamos colocar aqui. A resposta
final, depois de todos os steps terem sido concluídos. Beleza. Coloco os required aqui embaixo. Additional properties igual a false. Vamos testar isso aqui na prática, gente? Tá? Qual que é a forma mais... Só uma dúvida rapidão. Tem como mandar uma quantidade, tipo um intervalo de quantidade de item que você quer nas etapas? Intervalo de quantidade de itens, como assim? Por exemplo, vamos dar um exemplo, aquele exemplo de matemática que ele falou lá, né? Se for uma solução com 3 etapas, ele vai falar 3 etapas. Se for com 5, vai falar com 5. Sim, então, deixa eu te falar. Pelo JSON Schema tem como, tá? Mas ainda não temos como fazer isso na própria OpenAI. Então, se a gente, por exemplo, colocasse... Deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês, ó. Exclusive. Mínimo length aqui, por exemplo, ó. E depois deve ter o máximo. Eu estou dizendo o tamanho mínimo que aquele array deve ter. Entendeu? Eu também consigo fazer isso com o máximo. Porém, se vocês olharem aqui a documentação, a OpenAI fala quais são os esquemas suportados que ela tem hoje, mas ela fala, deixa eu mostrar para vocês, aqui, ó, que a gente ainda não consegue usar algumas keywords para string, mínimo length, max length, pattern e format, para number, mínimo, máximo e múltiplo off, entendeu? Então, essas condicionais, o que eu imagino que aconteceu, tá? A OpenAI estava fazendo um produto beta, eles querem testar a relevância do produto e eles tiraram isso aqui da hora de fazer o treinamento, tá? Para fazer a verificação do JSON Schema. Tudo indica que isso aqui vai dar muito certo e eles vão adicionar ao longo do tempo. Então, faz sentido aprender e ao longo do tempo a gente vai conseguindo colocar essas novas features que são muito legais, né? Faz sentido? Sim, perfeito. Fechou, irmão. Vamos lá, então, agora para o nosso playground, tá? Vamos entrar aqui. Só uma dúvida, Felipe. Pode falar. Desculpa. A diferença daquele JSON Schema para o JSON Object, aí embaixo, aí, onde você escolhe o Response Format. Aí, esses dois. Qual é a diferença prática dos dois, assim, de um para o outro? Duas diferenças, tá? Primeira delas, você não vai colocar o Response Format aqui, não existe essa funcionalidade. Você precisa declarar aqui dentro do prompt, tá? Você vai ter que vir aqui e descrever como é que você espera essa saída. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que ela vai te trazer, no máximo, 93% de acerto, enquanto que no Structured Outputs vai trazer 100% de acerto. Entendeu? Sim, então aquele dado lá que a gente coloca no Assistant, aquele lá não é o Structured Output. Qual dado você está falando? Aquele que tem JSON Schema e JSON Object. Não. Lá na OpenAI. Na chamada API mesmo, você está falando, né? No dashboard lá do seu Assistant. No dashboard do seu Assistant. Que você acabou de mostrar ali, aquele que tem as duas opções aí embaixo. Aí, ó, Response Format. Isso aí não tem nada a ver com Structural Output? Então, aqui tem, ó, o JSON Schema é. E o JSON Object não é. Não é. É a possibilidade anterior, entendeu? É o que fazia antes. Tá. Já existia, então. Já existia, mano. Já existia. Eu não sabia. Eu não sabia. Já existia. Não, tudo bem. Esse aqui é o famoso JSON Mode, que o pessoal chama, tá? Tanto é que se a gente for aqui na API mesmo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Vou entrar aqui no Chat Completion. Vocês vão ver que tem Response Format, tá? Tem um Response Format, é o que a gente vai trabalhar sempre. No Response Format, ele está falando para a gente que se eu deixar igual JSON Object, ele vai permitir o JSON Mode. Entendeu? Que é o que a gente já fazia antes. Só que agora tem essa nova possibilidade de eu colocar JSON Schema e definir o meu esquema, que é o que a gente vai estar vendo nessa aula. Então, essa é a grande diferença.
Agora, também vou ser bem honesto com vocês, tá? Se o projeto de vocês, por exemplo, depender de file search 100% e a saída do output for algo que cabe 7% de erro, mantém no JSON Mode, entendeu? Então, mantém no JSON Mode. A única coisa que vocês precisam fazer melhor é entrar aqui no prompt de vocês e descrever melhor o JSON Schema de saída. Então, faça uma descrição muito bem feita, porque vocês estão se qualificando em relação a isso. Mas utilize o JSON Mode. Agora, o meu software precisa ter uma resposta 100% de certeza, eu quero usar isso, utiliza o JSON Schema e tenta fazer uma voltinha ali para conseguir utilizar o file search, entendeu? Essa aqui é a ideia. Ô Felipe, Hum. só para entender, o JSON Schema, uma vez que eu monto o JSON Schema, eu vou usar ele no meu prompt tanto para o JSON Mode quanto para o JSON para o Structure Output. Eu sempre vou usar o JSON Schema quando eu montar ele. Sim. E eu defino a saída, o response format. Se eu definir o JSON Object, eu estou escolhendo o JSON Mode, mas sempre eu vou deixar o JSON Schema lá no meu prompt. Ô Beto, eu falei errado, na verdade não, tá? Pode ser coisas diferentes. Mas muito boa essa pergunta, cara. Aqui, quando a gente... Então, vamos separar as coisas. Vamos falar sobre JSON Mode rapidinho, tá? Se eu utilizando o JSON Mode, que é esse aqui, ó, JSON Object, basta você vir aqui e fazer assim, ó, exemplo, sei lá, tipo alguma coisa assim, ó, exemplo de saída, tá? E aí vocês podem vir aqui e descrever assim, ó, um JSON mesmo, normal. Vocês podem Aí preencher. eu uso um JSON normal mesmo. Exatamente, é uma forma de fazer, tá bom? Então, vocês podem vir e fazer assim. Age 15, name, sei lá, José aqui. Que não deve ter um José de 15 anos, né? Pera aí. Beleza, tipo, aí você já vai estar funcionando normal, tá? Entendeu? Legal. Mas só uma dúvida mesmo. Se eu usar o JSON Schema aí e deixar o formato de object lá embaixo, ele não funciona. Não sei, cara. Não testei. Tá, É um bom teste. É um bom teste. É um bom teste. Boa pergunta. Okay. Legal, testa aí depois e traz pra gente se funcionou Show. bem, se não funcionou. Porque daí a gente usa o JSON Schema para tudo, né? Só. Então, eu preciso usar o JSON Mode, que eu tenho mais. Eu posso trabalhar. Porque eu entendi que o JSON Mode eu posso trabalhar com file search e deixar aquele 7% de margem de erro. Isso. Mas eu crio experiência no JSON Schema. Eu vou usando sempre ele. Quando eu preciso usar o outro, eu já estou familiarizado. Mas eu tenho que validar isso, entendi. Beleza. Olha, de verdade, talvez uma das habilidades que eu mais recomendo hoje é aprender JSON Schema. Porque vai ser muito útil para usar as tools. Então, independentemente do Structure Outputs ou não, a tools ela é feita naquela estrutura de JSON Schema. Então, já vai utilizar lá. E a gente também vai ser muito útil para utilizar o Response Format, que a gente tem agora. Mas, olha, vamos ter um pouco de visão, tá? Se nós estamos caminhando para um lugar onde a gente não vai precisar mais codar, vamos exagerar aqui, mas cada vez menos código, você concorda comigo que a linguagem de programação vai ser cada vez mais o idioma, né? Sei lá, o inglês aqui no caso. Só que existe esse ponto médio ali, né? Onde é um ponto muito bom para a máquina e um ponto fácil da gente alcançar, que é escrever em JSON, que é escrever o texto de maneira estruturada. Então, se vocês dominarem isso, é uma ótima habilidade em qualquer projeto que vocês vão criar com IA, qualquer projeto, entendeu? Então, eu acho que vale muito a pena gastar algumas horinhas aqui para vocês aprenderem isso. Uma puta de uma habilidade. Vai abrir várias portas e cada vez mais vai possibilitar criar novas soluções, como que eu vou falar mais para frente. Tranquilo? Então, vamos entrar aqui agora na nossa querida... Deixa eu deletar essa function aqui, peraí. Perdido aqui. Posso chamar do laptop? Pode falar. Dá para usar mais de um esquema dentro do prompt? Ainda não. Para chamar mais parte.
Não. Ainda não. Quer dizer, tem como. Tem como. Só que eu vou mostrar como é que você faz isso, tá? É um esquema que você pode mostrar que existem 2 ou 3 tipos de saída. Vou mostrar como é que faz isso. Vamos só finalizar o Chain of Thoughts aqui e depois a gente parte para essas coisas mais específicas. Então, o que acontece? Peguei aquele Chain of Thoughts, trouxe para cá, mostrei como é que deve ser a resposta. E deixa eu... aqui que tá tudo em inglês aqui. Deixa eu trazer o nosso português lá. Vamos ver. Tá tudo certo. Então, vamos, sei lá, faça uma poesia. Poesia sobre inteligência artificial. Ó, um ponto bem interessante também é que se vocês testarem depois o O1, vocês vão perceber que, em média, ele leva mais ou menos uns 20 segundos para responder, tá? Mesmo utilizando essa estrutura de Chain of Thoughts. E olha aqui, a gente utilizou o nosso querido GPT-4o Mini, e olha como foi rápida a resposta. E ele trouxe nessa técnica aqui, né? Então, ele trouxe para a gente, ó. Então, a gente tem os steps. Qual que é o nome, né? Inspiração na inteligência artificial. Qual que é o objetivo? Refletir sobre a essência da inteligência artificial e seu impacto na sociedade. Output. As máquinas que pensam, a mente que cria. Enfim, vai começar, né? Vai viajando, viajando. Chegando aqui no final, resposta final. Na tela brilha a luz de um novo saber. Inteligência que fala, que aprende a viver. Lógica e emoção, um jogo sem fim. Máquina que sonha, que pensa por mim. Entre zeros e uns, um universo se faz. Reflexo de nós em seu olhar audaz. Ética nas linhas, responsabilidade a cantar. Um futuro em união, mãos a se entrelaçar. Coisa linda demais, né, gente? Caraca, chorei. Mas tudo ficou bonitinho mesmo, ficou bom, né? Então, ele chegou nessa resposta. Eu não imaginava ouvir um poema desse na aula de hoje, mas show de bola. Aqui é a AI Builders, cara, é outro nível. Aqui é outro nível. Muito lindo. Eu vou até guardar isso aqui depois, achei muito legal. Vamos guardar para aula aqui, ó. Montar a aula depois. Coach, tá? Coisa linda. Vamos voltar para cá. Agora, vamos fazer uma brincadeira aqui, só para a gente depois partir para a próxima coisa. Hein, Felipe, só mais Pode uma falar. dúvida. Desculpa, eu sei que eu estou interrompendo bastante. As instructions aqui, você colocou age 15 e name José dentro de um JSON, certo? Tava errado. Isso teve alguma relevância no... Não teve. Não, né? Não tá. teve, porque ele sabe que... É tipo assim, ele só levou em consideração que isso aqui era uma instrução dele. Entendeu? Mas ele não levou que era a instrução da resposta. Sim, Não importou. nesse modo JSON esquema, qual a importância das instructions ali, da persona, dessas coisas? Boa. Cara, isso é muito legal você ter falado isso, porque que acontece? Cada vez menos nós temos a necessidade de construir instructions complexas. Se agora a gente consegue formatar a resposta de uma maneira muito assertiva, a nossa instrução ela pode ser bem mais simples, entendeu? Então isso impacta muito na engenharia de prompt. Obviamente que é ótimo seguir boas práticas, até deixei um link aqui para vocês na aula, então tipo boas práticas de prompt, mas sabendo exatamente a forma como você quer ter a resposta, toda vez que você está passando ali o response format, você está dizendo para ele o que ele tem que fazer, entendeu? Isso impacta bastante na qualidade do prompt. Mais um exemplo, se eu estou conversando com um assistente e ele não precisou chamar nenhuma function calling, ele vai seguir as instruções normal, com texto normal, ou ele, ainda assim, qualquer mensagem que eu mandar, ele vai ter essa cadeia de pensamento? Não, são coisas diferentes, tá? São coisas diferentes. Uma coisa é a function calling. A function calling vai funcionar do jeito que é hoje.
tudo lá normal. Então, se a IA viu que no meio do seu processo ele precisa chamar uma function, ele vai chamar uma function, vai executar a function, vai esperar o output e vai voltar para o processo de pensamento ali. Quando ele finalizar esse processo, ele vai trazer uma resposta. E essa resposta aqui, se tiver aqui com o JSON Schema estruturado, vai vir no formato do JSON Schema. Então, são coisas diferentes, elas podem andar juntas. Tanto é que se eu vir aqui, ó, e adicionar aqui, ó, por exemplo, sei lá, vamos fazer um teste ao vivo aqui, ó. Vou adicionar uma function chamada getWeather. E eu vou falar assim, ó, quero saber qual é a temperatura de São Paulo SP. Sei lá, vamos testar ao vivo, ver como é que funciona. Deixa eu ver. Ó, chamou a function, entendeu? Ele chamou a function normal, igual antes. Então a gente vai colocar aqui agora. Success. True. Vamos ver se vai aceitar. E agora veio a resposta pra gente, ó. Então, qual que foi o passo que ele entendeu que ele tinha que fazer para executar essa chamada nossa aqui, ó? Quero saber qual a temperatura. Primeiro, consultar a temperatura do estado de São Paulo. Qual que é o objetivo? Obter a temperatura. Qual que é o output? Consulta realizada com sucesso. Depois trouxe para mim. Eu devia ter falado a temperatura aqui, né? Mas tudo bem. Mas você entendeu que são coisas basicamente, diferentes? ele cria outra function dentro da própria function. Ele cria outra function com a cadeia de pensamentos, é isso? Não. Acho que não ficou claro. É que no começo eu não estava entendendo nada, e agora parece que está no começo, mas... Pô. Aí complicou. Não, tô brincando. Mas esse teste que ele fez aí, esse output que ele fez com título, goal, output, isso aí ele pegou da sua function, certo? Essa parte aqui, sim. Ó, isso aqui é uma function. Sim. Continua. Não, ele pegou essa parte de baixo, essa resposta dele aqui, essa cadeia de pensamento, ele pegou no que você, a cadeia de pensamento ele pegou através do que você determinou ali na function dele, na chain of response. Certo? Isso, certo. Então, ó, vou mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Beleza. Basicamente, esse é o fluxo que a gente faz em quase todos os nossos projetos. A gente cria uma mensagem. Beleza? Depois, a gente adiciona na thread. Depois, a gente faz uma run. Tá? É assim que a gente trabalha com o Assistant. Dentro dessa run, a gente vai pegar o status da run. Tá bom? A gente faz o status da run. Se essa chamada aqui, ó, for chamada de... Requires action. Isso, exatamente. Requires action, tá bom? E vai vir para cá. Requires action. Aí eu vou até botar o nome aqui assim, ó. Function. Calling. Bom? Agora, se essa chamada aqui... Na verdade, peraí, deixa eu mudar aqui, ó. É o contrário. Requires action, assim, tá? Vai vir para function calling. Agora, se essa chamada aqui for success, vai vir para response. Aí a gente tá criando outro passo lá, que é listar as mensagens, né? List messages. E aqui eu vou colocar aqui response format. Tá? Assim, ó. Vai até o contrário aqui, né? O response format é gerado antes lá dentro do sistema. A gente só faz um list messages aqui. Então, esse aqui é o nosso fluxo convencional. Que é isso aqui. Essa é a mágica que nós estamos fazendo. Nossa Senhora.
Só quero jogar pra cá, tem como? Pera aí. Aí, boa. Então, esse aqui, ó, isso aqui é o fluxo de um assistente. A gente cria uma mensagem, adiciona essa mensagem na thread, depois pega a thread montadinha e dá uma run, tá? Na run, a gente vai calcular para ver qual que é o status dessa run. E se for requires action, ele vai fazer a function call normal, do jeito que funciona hoje, tá? E depois, igual que a gente fez aqui, ó. Nesse caso aqui, ele viu que tinha que chamar uma função. Então, ele veio para cá, ele chamou uma função. Nós pegamos e introduzimos aqui um output, que foi isso aqui que eu fiz, ó. Success igual a true, né? Eu deveria ter colocado, sei lá, tipo, 20 graus aqui, alguma coisa assim. Mas o output, isso que eu quero saber. O output, então, quando ele vai, ele por exemplo, vamos supor que a function call chama uma informação na minha database e volta aí que para essa pergunta da function calling é 20 graus. Beleza. Daí ele ainda vai passar por outro processo para pensar e depois só que ele vai enviar o output final para listar, né? Perfeito, irmão. É exatamente isso. É esse processo aqui que foi adicionado, ó. Que não existia antes. Entendeu? Eu estava achando que esse processo era antes de pegar a informação na database, por exemplo. Mas não, né? Ela precisa da informação para poder depois pensar. É isso, né? Exatamente, cara. Exatamente. E num caso, num agente aqui, por exemplo, que não tem function calling, ele só vem de aqui direto, ó. Então ele pensa, obviamente, né? Chegou no sucesso, ele já joga pro response format e a gente já consegue listar a mensagem. Tá? Compreendi. É que eu tava achando que ele já chegava pedindo na Requires Action estruturado de outra forma. Eu viajei. Boa, mano. Mas Tá foi bom. legal você ter falado, porque acho que deu uma clareada aí também. Se tinha mais alguém em dúvida, acho que deu para entender. Valeu, Thiago. Oi. Só uma questão, por exemplo, questão de está havendo várias modificações, várias mudanças. A OpenAI ela deixa claro lá que ela tem um custo de entrada, de input e output em cima das requisições, mas aí no caso ela vai cobrar só quando você cria uma mensagem. Então, por exemplo, a saída você faz uma outra requisição, é um outro processo, mas esses processos não são cobrados. Assim como para você puxar o status da run, o formato dela vai modificar, isso não onera custo nenhum no seu processo. Eu acho que o custo está só no input e output, né? Nas tokens. Isso. Exato. Não onera em nada, tá? A única diferença é que você, por exemplo, dependendo da resposta que você gerar aqui no final, pode ter mais tokens ou menos tokens. E aí vai ser cobrado pela quantidade de tokens que foi gerada na sua resposta, mas da mesma forma como era antes. O quanto você colocou de informação e o quanto saiu de informação. É isso que eles cobram. Não entendi. Ficou claro? Ficou. Que a dúvida era, por exemplo, quando a gente, alguns processos internos dentro de um fluxo, para listar as mensagens, né? Você lista as mensagens de novo para capturar elas em algum outro processo. Aí já não tem custo não cobra nenhum. nada. Beleza. Não cobra nada. Por que não cobra nada, tá, gente? Porque isso aqui tudo, ó, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é tudo banco de dados, isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada de IA, tá? Quando a gente cria uma mensagem, nós estamos criando uma linha lá dentro de um banco de dados da OpenAI, que dentro de um banco de dados chamado mensagens, que é uma linha lá, entendeu? Com o valor da mensagem. Quando a gente cria uma thread, a gente está criando uma linha dentro do objeto thread, que tem a lista de mensagens inclusa. É isso que eu estou fazendo, uma operação de banco de dados. A grande questão, e aqui que está o modelo de negócio da OpenAI, é que eles possuem lá a tecnologia do LLM, que é quando a gente dá uma run, ele vai pegar toda essa estrutura de dados que a gente montou e vai jogar para dentro do LLM e depois vai nos trazer esse output de volta. Essa é a tecnologia deles, né? Isso que eles vendem. Então, é isso que eles cobram. Eles só cobram essa parte. O resto é a operação e está incluso, né, no valor total, mas a gente sempre vai pagar por essa parte, input e output. Tem limitações aqui de requisições, você não pode ter um limite lá, quantidade de requisições por minuto só, por segundos, eu acho. Mas, pô, assim, é bem alto.
Então, mas não cobra por isso, tá? É só uma limitação, mais questão de estrutura mesmo. Próxima pergunta, vamos lá, acho que é o Vanderlei, né? Alexandre, né? Alexandre, desculpa, eu vi errado aqui. Não, é isso. Eu tenho minhas dúvidas sobre essa questão de custo quando se refere a function calling, porque a function calling, você tem uma saída e você tem uma entrada. Por exemplo, eu duvido que eles não estão cobrando function calling. Provavelmente sim. Cobra. Função que faz uma busca, por exemplo, no Google, né? Você tem um monte de token entrando também. Isso faz parte da conta. Faz parte da compra, da conta. Toda vez que você traz um input ali dentro e ele vai gerar um output, que no caso aqui do function calling, ele vai mostrar pra gente. Cara, eu preciso executar essa função aqui. Você concorda para mim que ele está gerando um output? Ele está cobrando por isso. Depois ele pega, você vai fazer a sua funçãozinha e vai colocar mais dados aqui. Você está gerando um novo input para dentro do modelo. Então ele vai cobrar por isso também. Vai pensar e vai trazer para a gente um novo output, que aqui é a resposta, e ele vai cobrar por isso. Então, eu não sei como é que funciona exatamente lá dentro do sistema, mas ele fica cobrando, tá bom? Faz sentido? Sim, Tá. isso mesmo. Beleza. O Leandro mandou assim, Felipe, pelo que eu estou compreendendo, isso mataria até a necessidade de trabalhar com múltiplos agentes, né? Talvez em alguns casos mais simples. Exemplo, agente A coleta dados sobre um cliente. Agente B analisa o perfil financeiro do cliente. Agente C sugere um plano de investimento baseado no perfil. Perfeito, cara. Exatamente. E eu vejo que é muito mais fácil fazer esse fluxo hoje utilizando o chat completion, tá? Antes, da minha visão, esse endpoint aqui estava morto. Os caras meio que ressuscitaram isso daqui, velho. Porque agora você simplesmente faz uma chamada e consegue executar uma ação muito bem estruturada. Então isso aqui é super legal e você pode fazer um encadeamento de chamadas para extrair esses dados. Eu vou mostrar isso na prática, tá? Gente, deixa eu só seguir com a aula aqui, senão a gente vai perder muito tempo, tá? Então, por favor, mandem as perguntas no chat, aí quando tiver mais tempinho eu vou falando com vocês. Então, vamos voltar aqui para a aula, tá? Então, ó, fizemos aqui o nosso Chain of Thoughts Response. Espero que tenha ficado claro. E esse é um primeiro exemplo do que a gente consegue fazer com o Response Format. Vamos entrar num caso real aqui e eu vou dar a primeira sugestão. Esse aqui é o nosso vendedor, tá? Que está operando agora na AI Builders e eu vou mostrar por que ele é tão legal. Tá vendo que toda vez que eu dou um run, eu vou dar um run aqui, estou passando uma instrução adicional. Aqui na API, eu poderia vir aqui e adicionar um parâmetro chamado response format, igual que a gente viu lá. Response format, e passar todos os dados aqui. Mas eu resolvi não fazer dessa forma, porque aqui no Playground eu consigo fazer isso. Então, se eu entrar aqui agora no nosso Playground, entrar no meu SDR, ver o JSON Schema, já está estruturadinho aqui. Então, eu recomendo para quem quer facilidade e paz, façam o response format aqui e só passem o ID lá do assistente para executar a run, que vai funcionar perfeitamente, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho um response format chamado resposta, ele é do tipo schema, ele é um objeto, então eu tenho uma reflexão, uma estratégia e uma ação, tá bom? Além de uma resposta final. Mas além disso, e aqui que entra a parte legal, é que toda vez que ele que ele faz uma interação com o meu usuário, eu quero que ele classifique a temperatura desse usuário para ele comprar meu produto. Então eu estou passando aqui, ó, eu quero que tenha um outro parâmetro chamado temperatura. Ele é frio, morno ou quente, que é a temperatura do lead, né? Então toda vez que eu dou eu interajo com essa IA, acontece a seguinte coisa aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Quero comprar o curso da AI Builders. Vamos ver o que vai acontecer. Trouxe para mim quais os passos que ele seguiu, né? A gente já viu, Chain of Thoughts, e ele me classificou como quente, tá? Porque eu falei, pô, eu quero comprar, né? Eu sou um cliente quente. E aqui dentro do nosso fluxo,
que eu faço com isso, pô, né? Tipo, por que isso é tão legal? Porque na hora aqui das respostas... Ah, eu tô sem resposta aqui, deixa eu ver uma execução. Vamos ver uma execução aqui. Tô com um pouco de medo de expor dados reais, então eu não vou fazer isso. Eu vou só falar para vocês, eu quero que vocês acreditem. Mas basicamente, ó, na execução aqui da resposta, eu consigo capturar exatamente esse JSON, tá? Ele tá me trazendo. E aqui eu faço uma verificação, ó. Eu verifico se esse lead, né, é quente. Ó, é quente. Então eu vejo assim, ó, a temperatura, response format, ponto temperatura. É quente? Se for quente, vai para esse fluxo aqui. O que ele vai fazer? Enviar mensagem para o closer. Para mim, no caso. Vai chegar uma mensagem assim, Felipe, o fulano, já pego até o nome. Aqui que eu mostro, né? Como é que eu pego o nome aqui? Ó, olá, novo lead no comercial. Então eu pego o nome dessa pessoa e mando o número de telefone. Falo, ó, esse cara aqui tá quente, converso com ele. Ou aperto um botão, já entra em contato com a pessoa. E é muito legal isso, porque essa semana a gente fechou 3 vendas assim. A IA classificou como quente, mandou para mim, entrei em contato e eu fechei a venda. Então, super legal, funcionou muito bem aqui no nosso projeto e sendo que está só no início, né? E aí vocês podem fazer qualquer tipo de classificação com isso, entendeu? Vocês vão começando a colocar vários fluxos aqui. E é sempre certeza que isso aqui vai funcionar. Porque tem 100% de precisão para que isso aqui funcione. Entendeu? Perguntas? Tem alguma pergunta agora, gente? Fala, Felipe. Só para saber uma coisa para você, você falou 100% de certeza. Por exemplo, você botou ali, tem que ser quente, frio ou morno. Ele tem uma quarta opção que não vai vir numa dessas? Tem essas possibilidades de, tipo, resposta discreta? Tem, e aí vocês vão ter que explorar essa parte do JSON Schema aqui, ó. Por exemplo, dentro de uma string, deixa eu ver aqui, ó. Formato. A gente pode colocar, por exemplo, o formato da string. A gente consegue colocar valores padrão, que é muito legal isso aqui. Tipo assim, ó, se o usuário não falar, sei lá, tipo assim, ó, o e-mail da pessoa, tá? O e-mail. Eu quero coletar o e-mail. Mas eu posso colocar que se ele não falar o e-mail, não quer dizer que a resposta vai estar errada, mas eu quero colocar um valor padrão. Aí você coloca lá, tipo assim, ó, teste@gmail.com. Então, se não conseguir capturar aquele dado do e-mail, vai vir com esse valor teste. Tem como fazer isso. E respondendo aquela outra pergunta que você tinha feito, de como é que eu posso ter mais de um JSON de saída, existe isso aqui, ó, chamado NOF, tá dentro da documentação, tá? Então, o que acontece? Estou construindo aqui, ó, o nosso objeto, o nosso response format. É do tipo objeto, propriedades, e eu tenho uma propriedade chamada item, tá bom? NOF, o que isso aqui está dizendo? Que, ó, eu quero que a resposta dessa chamada seja validada por esse JSON esquema, mas se não der certo, eu quero que você valide com esse JSON esquema aqui. Olha que legal isso, olha que legal. Então, eu passo opções de saída, de output, para ele decidir qual dessas opções fazem mais sentido, entendeu? Se ele conseguir usar as duas opções, ele vai na que tá em primeiro aí ou isso não tem nada a ver? Não tem ideia, irmão. Tem que testar. Na verdade, eu ia te perguntar outra coisa. Dando o mesmo exemplo que você deu do e-mail. Você fala assim, ó, me dá seu nome, seu telefone e seu e-mail. Ou me dá seu nome... Desculpa. Me dá seu nome e seu e-mail. O cara não passa o telefone. Ele vai considerar, ele vai usar esse NOF. Tipo, se faltar uma dessas opções, ele vai pegar aquela que tá... Ele vai usar aquela que o cara não deu. O NOF não é para isso, tá? Nesse caso aí, você vai ter que trabalhar com as propriedades aqui com valores padrões. Então, é por isso que, tipo assim, ó, vai ter que ter uma parte de estudo de vocês para vocês entenderem como vocês vão construir esse JSON Schema da maneira mais correta. Porque existem várias possibilidades aqui, várias possibilidades de vocês validarem esse JSON.
né? Mas a questão do e-mail é uma das possibilidades, usando valores padrão ou valores nulo, também tem como fazer isso. Mas aqui, voltando nesse exemplo aqui, Beto, o NOF é para ele escolher essa estrutura ou essa estrutura aqui. Então, vamos olhar o exemplo que ele está trazendo para a gente. Olha aqui, ó. Qual que é esse objeto? É um usuário que vai ser inserido na database, tá bom? Aí vem o nome, a idade do usuário. Isso aqui é uma das possibilidades de saída. Mas existe uma outra possibilidade de saída, que é o endereço que vai ser inserido na database. Então, number, street e city. E aí, o que eu imagino, tá? Se nós pegarmos isso daqui e a gente for testar lá no Playground, e eu falar assim, dentro do nosso fluxo de conversa, eu falar assim, cara, meu nome é Felipe, eu tenho 30 anos, ele vai usar essa primeira saída. Agora, se eu falar o meu endereço, ele vai usar essa segunda saída. E aí, olha que foda isso, e como que vocês podem construir sistemas inteiros. Imagina, eu não sei qual que é o poder disso, porque eu não testei ainda. Mas, sei lá, se a gente conseguir ter, tipo, 10 saídas, 10 tipos de saídas estruturadas, nós demos muito poder para nossa IA construir uma série de ações ali a partir disso, entendeu? O NOF, então, não são duas opções. São quantas opções eu achar necessário para ele pegar os dados. Né? O NOF, uma dessas opções aqui, ó. Tá. São só duas, então. Não, não são só duas. É uma das opções que estão abaixo aqui, ó. Quer ver? A gente pode tá. Só uma das. Ó. All off existe N off. Vamos entrar aqui. Deixa eu entender. Opa. É esse aqui, né? Não, entrou no errado. Oh, meu Deus. Gente, eu vou deixar essa parte aqui para vocês, tá? Vocês vão precisar entender cada um desses keywords e ficar bom disso. Mas para mostrar que existem essas possibilidades. Eu achei ali o do e-mail. Do e-mail eu vi aqui que você tem um default. Default, né? Boa. É isso aí. Você vai botar o type mail, format, description, meio do cliente, aí você insere um default. E o default... Aí ele sempre volta com aquele parâmetro preenchido, entendeu? Com aquele valor default. André, beleza. Aí eu dei uma... É o Felipe, pô. Ô, Felipe, perdão. É porque vocês parecem. Mas, olha só. Na function, você já coloca um padrão, requerido ou não. Então, por exemplo, criei uma function lá que, assim que ela souber o nome do cliente, ela vai lá e salva. Aí fica opcional. Aí, em outro momento, eu precisar do e-mail, ela vai lá e colhe o e-mail, usa a mesma function, vai lá e acrescenta o e-mail para mim na minha tabela. Então, aí, querendo ou não, eu já tenho uma saída. Né? Eu já pedi ela uma estrutura de dados aí. E nessa questão que você está explicando agora, essas saídas, você mostra o tipo de saída também com e-mail, com nome, enfim. Aí vai ser um ou outro ou elimina a outra parte? É isso que eu não entendi. Não, são duas coisas diferentes. São totalmente distintas. Porque do jeito que explicou aí, por exemplo, você vai dar a resposta, então, por exemplo, como ele é quente, igual você explicou, sem assumir função, ele poderia seguir por um outro caminho de um fluxo que você poderia adicionar aí na saída. Então, mas é exatamente isso que eu fiz. Para analisar que é quente, ele teria que passar pela function primeiro e fazer toda a análise, né? Não, gente. É justamente isso que eu quis dizer agora, entendeu? Então, tipo assim, ele falou que é quente ou frio, mas pela própria saída, ele não precisou de ir para a function para passar essa informação. Perfeito. Naquele caso ali, ó, aconteceu só isso daqui, ó. Entendeu? A própria run estabeleceu que aquele cliente era quente. E ele trouxe para mim numa resposta que aquele cliente é quente. Não precisou chamar nenhuma função. Justamente. Aí, por exemplo, e nesse mesma questão, eu conseguiria pegar e preencher meu banco de dados com nome e e-mail. Perfeito, irmão. Perfeito. Você não precisa executar uma function. Sem passar... Aí que fudeu mais. Por quê?
Não, porque, tipo assim, porque de todo jeito eu vou ter que dar uma saída, né, de uma certa forma, eu vou ter que dar uma saída para a pessoa para ela não ficar esperando ali. E foi onde que você fez, você criou uma trifurcação ali, basicamente, no seu, né? A partir da mesma saída ali da OpenAI, você executou 3 funções do mesmo tempo lá no seu fluxo. Aí, assim, vamos supor que eu tenho lá 8 funções no meu fluxo, né? 7, 5 funções no meu fluxo. Uma era para pedir um nome. Aí eu já tirei, né? Então eu acrescentaria isso lá na minha saída. Então eu não vou saber te explicar, mas ao mesmo tempo eu posso ou colocar na function ou colocar na saída. Isso. Você vai ter que decidir qual momento utilizar. Tenham em mente que são coisas bem diferentes, tá bom, gente? Function é bem diferente de saída, tá? A function nós vamos utilizar sempre que nós quisermos fazer uma operação externa. Então, por exemplo, no meio da run, no meio da interação com o nosso usuário, a gente quer executar alguma operação. Isso aqui é onde a gente usa a function, beleza? Exemplo que eu dei. Qual a temperatura de São Paulo? O bot só vai saber a resposta se ele fizer executar uma function. Então, ele vai mostrar para a gente a function, vai trazer a variável lá, São Paulo SP. Nós vamos pegar esse dado, fazer uma busca numa API, trazer que está 30 graus aí em São Paulo e passar para o assistente de novo. Encerrou a function. A function é para isso. Beleza. Apesar disso, agora, uma vez que a gente finaliza esse processo, o nosso assistente vai gerar uma resposta. Antes, essa resposta vinha só em texto, beleza? Depois surgiu a possibilidade de vir um JSON, né? Onde a gente consegue ter 93% de acerto. Agora tem a possibilidade de ter uma resposta com 100% de acerto, que é o response format. Então, depois disso tudo aqui, que ele já executou, já pensou, ele vai criar uma resposta para nós e essa resposta vai vir estruturada, entendeu? É isso que essa é a grande questão. Por que no meu caso da temperatura eu quis fazer na resposta e não numa tool, tá? Porque eu não quero que o meu assistente ele fique pensando todas as vezes se ele deve ou não classificar esse cliente como frio, morno ou quente. Eu não quero que ele fique pensando sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que todas as vezes que ele interagir com o meu usuário final, ele precisa trazer para mim se o cara é frio, morno ou quente. Então, eu coloquei isso na resposta, no response format. Eu tirei isso da tool, coloquei no response format. E agora, no response format, eu consigo saber se ele está quente ou não e fazer qualquer tipo de ação, entendeu? Então, para o seu caso, irmão, você vai ter que ver dentro da sua lógica o que é operar sistemas, tá bom? E o que é estruturar uma resposta. E aí, dividir um pouquinho isso. Faz sentido? Entendi. Mas, por exemplo, nessa conversa sua, se o cara falou assim, eu quero comprar, aí ele vai Beleza. te dar quente. E vai continuar a conversa, o diálogo com a pessoa. E pode ser que ele ficou morno, pode ser que ele seja frio. Então, e medindo essa temperatura ou já acabou? Ele passou por aquela ali e ele já encerrou essa parte dessa estrutura. Ele Não, só vai partir para as próximas. todas as vezes que ele interagir com o meu assistente vai classificar ele como frio, morno ou quente. Todas as vezes. Entendeu? Aí, depois disso, de acordo com as segmentações que você criou na saída, você trabalha nessas informações ali para extrair essas informações. Exatamente, irmão. Exatamente. A lógica está no depois. O que você quer fazer com essa resposta estruturada? Entendeu? Ó, Felipe, eu já falo com você, mas só para dar uma ideia aqui, ó, imagina que se a gente conseguisse, nessa lógica aqui, se ela tivesse implementada, nós conseguimos decidir, tá? Depois lá, na saída do nosso agente, se nós devemos construir, na verdade, inserir um usuário no banco de dados, ou se a gente quer inserir um endereço. Então, tem como fazer isso também, e a gente consegue fazer isso na resposta final. É uma das possibilidades, tem várias possibilidades aqui. Fala, Felipe.
Só uma pergunta rápida, por exemplo, eu vi que dá para usar vários esquemas para aquela situação que tu falou. Necessariamente eu tenho que juntar todas as possibilidades de esquema num lugar só, estruturado com esse não sei o que off aí que tu mostrou. N-off. Eu não posso, tipo, espalhar isso no prompt em lugares diferentes. Tipo, aqui nesse processo, como faz isso, dá essa resposta. Se tiver nessa etapa do prompt aqui, dá esse outro esquema. Não dá para fazer isso. Não, mano, tem que ser aqui. Mas eu consigo, tipo, no prompt dizer qual esquema eu quero ou ele vai decidir sozinho? Você pode instruir, talvez. Você pode instruir, tipo assim, se o usuário não tiver ainda falado o nome dele e a idade, você tem que utilizar esse esquema aqui. Se ele já tiver falado isso, você pode partir para outro esquema, entendeu? Isso aí eu uso a descrição para poder distinguir cada uma, né? Entendi. A descrição faz isso, exatamente. Entendi. Perfeito. Tem que saber como é que você vai encaixar isso aqui dentro das suas instruções. Boa, show de bola. Muitas dúvidas, né, galera? Eu sei que é meio confuso no começo, mas vai ficar claro conforme o tempo for passando. Deixa eu ler o que o Luiz tinha marcado aqui, ó. O enum, junto do additional properties, false não garante que mostre apenas quente, morno ou frio? Junto do additional properties, false. Garante, né? Garante. Exatamente. Então, para quem não sabe o que é o enum é isso aqui, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. O enum é quando eu quero mostrar quais são as opções dessa string aqui. Entendeu? Então, tipo, ao invés de eu deixar isso aqui solto, sei lá, eu poderia deixar assim, gente, ó. Eu poderia vir aqui e deixar assim. Funcionaria, tá? Funcionaria. Ele vai trazer a temperatura. Só que vai ter um dia que ele vai trazer um nome aleatório e que eu não vou conseguir controlar. Então, o que eu quero falar para ele aqui? Ó? Eu quero que você traga para mim uma temperatura, mas ela precisa ser frio, morno ou quente. Entendeu? Isso aqui que é o enum. É isso que o enum faz. São as possibilidades de resposta. Muito útil, tá? Muito útil mesmo. Talvez um dos tipos aqui mais úteis que a gente tem. Para colocar multi, qual que seria? Para tipo, para o enum, você escolhe uma das 3 opções. Se eu quiser 2. Multi? Como assim? Por exemplo, aí nesse caso, você escolhe ou um ou outro. Mas se eu quiser, por exemplo, vamos supor que não é bem esse termo, mas se eu quisesse, se o cara quisesse escolher frio ou morno, por exemplo. Tá bom. Tipo assim, vamos supor uma receita. Tipo, eu preciso de. Que você quer um hambúrguer de quê? De bacon, ovo, queijo. Qual adicional que você quer? Não, eu quero o adicional de bacon e queijo. Aí nessa mesma estrutura aí, o enum é uma. Aí eu poderia colocar 2, mas eu teria que dar as opções que eu tenho. Isso. Aí eu exato. Só qual que é o nome aí do termozinho para isso. Então, na verdade, não é um nome, não. Na verdade, você teria que repensar essa estrutura aqui, porque o temperatura, nesse caso, não seria uma string, ele seria um array. Ele é uma lista de respostas, entendeu? Aí tem que ficar fazendo o JSON Schema aqui, vai ter que ficar montando. E eu recomendo muito que vocês peçam ajuda para o ChatGPT, porque ele consegue ajudar a criar. Então, por exemplo, eu preciso saber o lanche, tá? E no lanche tem, sei lá, carne. Existe hambúrguer bovino, de frango e se vegetariano. Então, tem essas 3 opções. Mas eu preciso também saber do queijo, se é queijo cheddar ou outro tipo de queijo. Aí você tem que ir montando a sua estrutura. Você vai ter que ir montando a sua estrutura para no final voltar ali o lanche pronto. Entendeu? Nem sempre vai valer a pena você fazer uma string aqui. Às vezes vale a pena você ficar criando outras propriedades aqui. Beleza? Beleza, Sidney? Parada. Boa, irmão. Então, vamos partir agora para o nosso exemplo final, que a gente tem mais meia horinha só. Uma outra coisa super interessante de se fazer aqui é nós conseguirmos fazer extração de dados, né? Então, imagina que nós queremos... E na minha visão, isso aqui é onde vocês deviam começar agora para testar, tá bom? Então, imagina que a gente tem um texto enorme
e eu quero bater o olho nesse texto, eu quero extrair, por exemplo, aqui nesse caso, o título, os nomes dos autores, qual é o resumo, quais são as palavras-chave que estão dentro desse texto, e só isso, né? Nesse caso é só isso. Então, fazendo uma chamada super simples, eu consigo extrair esse tipo de dado. Deixa eu mostrar um caso real para vocês, tá? Aqui é o nosso caso real, que a gente faz um scrapper lá dos nossos leads. Então, eu vou explicar rapidinho, porque pode ser que vocês não tenham visto, algum de vocês não tenham visto. Mas, basicamente, é um lead que responde um formulário no Tally. E aí, quando aciona lá, né, caio para o webhook e eu cadastro esse lead no Base Row, primeira coisa. Depois disso, eu pego o site dessa pessoa, dessa empresa, na verdade, aqui no caso é uma empresa, e faço um scraper. Vou lá e pego todos os dados desse site. A gente está até vendo aqui que esse aqui é o caso da AI Builders, ó. Tô trazendo todos os dados da AI Builders aqui. Além disso, eu pego os dados do LinkedIn dessa pessoa que preencheu, vou lá, faço um scrape, utilizo uma ferramenta externa, pego todos os dados aqui, no caso é o meu LinkedIn, por isso que eu estou mostrando. Faço um tratamento de dados, depois faço um resumo desses dados para pegar só as coisas mais importantes, ou faço um grande merge aqui, vou juntando as coisas. E aqui embaixo nada mais é do que um tratamento de dados do próprio formulário, tá? Então eu limpo o formulário, melhoro ele, tal. Chego aqui no final, eu tenho um montão de dados prontos, tá? Tem um montão de dados prontos, vou mostrar para vocês. Então, ó, fala que você é um SDR especialista em qualificação de leads B2B, um lead acabou de preencher o formulário, tal. E vai entrando. Aqui eu mostro quais são os dados do LinkedIn, quais são os dados do formulário e quais são os dados do site da empresa. Então, juntei tudo num lugar só. Passei num promptzão aqui. Isso aqui não é um assistant, gente. Isso aqui é um chat completion. É uma única chamada. Tá? Não precisei montar toda aquela estrutura lá de thread, message, tá tudo aqui, ó. Feito isso, passei o response format, que a gente já viu. O que eu falei para ele? Ó, eu quero que você me traga o lead, tá bom? Quero que você me traga um lead. O lead é um objeto. Então, o lead é um objeto e dentro do lead eu quero o nome do lead, o cargo do lead e o resumo da carreira. Além disso, eu também quero que você traga um outro objeto chamado empresa. Dentro da empresa, eu quero o nome da empresa, tamanho da empresa, a posição que esse lead ocupa dentro dessa empresa. Mas, além disso, eu também quero insights, tá? Os insights também é um objeto. O que eu quero dentro do insights? Probabilidade de interesse no meu produto, se esse cara é um tomador de decisão dentro da empresa, qual script de vendas eu devo seguir para fazer a venda para esse cara. Isso aqui é muito legal. Qual que é a urgência de atendimento? Que nada mais é do que a temperatura, tá? Só coloquei um nome ruim aqui. Mas baixa, média e alta. Fiz tudo isso. Olha o tantão de coisa que eu joguei aqui, ó. Joguei um montão de dados estruturados e falei exatamente o jeito que eu quero a resposta, tá? Trouxe aqui, passei tudo lá na OpenAI, uma chamadinha, e voltou para mim isso aqui, ó, response. Olha que legal, ó. Então, o que veio para mim, ó? De tudo isso aqui que eu analisei, Felipe, tá aqui sua resposta. O lead é o Felipe Raitano, ele é cofundador da AI Builders, essa aqui é a carreira dele. Ele trabalha na AI Builders, ele tem uma empresa pequena, ele é cofundador, né? Então é uma posição boa. Quais são os insights? Qual a probabilidade de interesse dele? Alta. Ele é um tomador de decisão? A chance é alta, pois ele é cofundador. Qual script de vendas você deve seguir? Olá, Felipe, é impressionante ver seu sucesso na AI Builders e a maneira como você está integrando no code, desenvolvimento de IA. Então ele está falando script de venda aqui para a gente começar a fazer uma venda. Urgência de atendimento é alta, porque esse cara é quente, pô, esse cara vai comprar meu produto. Fiz isso daqui, ó, uma vez que eu tenho essa resposta, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pegar o nome desse lead e guardar no banco de dados. Eu posso fazer uma busca em relação a essa empresa. Eu posso jogar esse script de vendas lá para o meu setor de vendas. Eu posso mandar uma mensagem para o meu closer atender esse cara, que é o que eu faço aqui, ó. Então eu pego, se for alta, aqui eu criaria uma mensagem personalizada, mas nem estou usando. Mas basicamente estou mandando para o meu e-mail, falando, Felipe, ó, caiu um lead quentíssimo agora, entre em contato com esse cara. Então, essa é a grande vantagem de você estruturar a resposta, estruturar o output. É você ter esses dados e a partir dessa estrutura aqui, você consegue fazer miséria, você consegue fazer várias ações, entendeu?
Então, isso aqui é mais uma técnica que a gente consegue utilizar, que é pegar um dado desestruturado e estruturá-lo para que a gente consiga fazer ações. Essa aqui é a ideia. Perguntas? Várias, poucas? Não entenderam nada? Entenderam tudo, então? Entendeu? E aí, Thiago, mais uma pergunta? Então, no começo eu não estava entendendo, né? Não, deu de compreender bem. Eu só tô analisando aqui essas possibilidades mesmo, o que eu posso criar e tal. Tá. Eu acho que vai surgir dúvida mais durante o processo mesmo, né? Com certeza. Com toda certeza. Essa aula vai ficar gravada pra gente poder Vai disponibilizar agora, terminando, já vai lá pro Sterco, tá? Show de bola, valeu. Daí, então, o Tássio, né, a mente tá borbulhando. Realmente, Tássio, é muito bom. Vamos entrar agora no que eu acho que vale a pena e que não vale a pena, tá? A gente já vai conduzindo pro final. A tecnologia em si é uma tecnologia nova, existem limitações, mas eu acredito muito que se vocês dominarem essa tecnologia, e principalmente o JSON Schema, isso vai dar um up grande na qualidade da entrega de vocês, tá bom? Então, vocês vão sair do lugar onde vocês conseguem fazer apenas uma entrega ali de um chatbot que executa ações, e vocês podem ir para um lugar que vocês conseguem, de fato, encadear várias ações, assim, tipo, tem como fazer um processo que uma IA vai encadear ações e executar ações durante esse processo. Tem como chegar nesse ponto. Então, eu acho que vale a pena muito prestar atenção nisso. Para quem tem SDR, eu já colocaria hoje essa questão da temperatura, da resposta e do Chain of Thoughts. Acho que é meio que, é simples fazer e dá um resultado muito bom. Eu estudaria muito essa parte de JSON Schema. Então, a maior parte das perguntas que vocês vão ter, eu nem vou saber responder, tá? Porque eu também estou estudando isso daqui. Então, vocês vão ter que vir aqui e entender o que cada um desses argumentos quer dizer e o que faz. E se dá ou não para inserir lá dentro do nosso querido Structured Outputs. A gente já viu que tem limites. Ó, tem limites. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. E por último, já passo, Beto. O que eu ia falar? Esqueci. Por último, vocês precisam avaliar em qual tipo de projeto que vale a pena ser inserido, porque tem muito projeto que não faz o menor sentido, tem a menor necessidade, mas tem projeto que faz muito sentido. Então, eu vou deixar para vocês realizarem essas avaliações, entendeu? Vocês precisam avaliar dentro do cenário. Pô, vale a pena abrir mão do file search para utilizar isso daqui? Se vale, segue de maneira normal. Se eu preciso muito usar o Structured Outputs e eu preciso muito do file search, vamos ter que encontrar uma estratégia de como fazer isso, tá? O que eu imagino, tá, gente? O que eu imagino de estratégia? Existem duas formas, eu vou falar isso já, depois eu passo pro Beto. Eu acho que tem duas formas de dar um jeito, 3 formas, vamos colocar 3 formas, tá? 3 formas de dar um jeito aqui na questão do file search. Uma das formas é o seguinte, vocês aqui, ó, nessa etapa aqui, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, numa etapa anterior, aí vai realizar um chat completion aqui, ó. Vocês vão fazer um chat completion, tá? Nesse chat completion, vocês vão passar o histórico da mensagem, o objetivo do assistente e um prompt mostrando que ele deve classificar se o assistente deve ou não usar o file search, tá? Uma das ideias. Se ele falar que deve usar o file search, quando vocês fizerem a run, vocês vão mandar dentro da API file search ativado e response format JSON mode ou text. Beleza? Tira lá o nosso querido Structured Outputs. Beleza? A gente tira isso e ele roda sozinho. Então, ele vai rodar com file search e vai trazer a resposta. Essa é uma das formas, tá bom?
Então, vocês vão colocar uma IA que vai analisar previamente. Uma outra forma de fazer isso é, ao invés de fazer isso aqui é só ideia, tá? Eu não fiz. É vocês colocarem aqui, nessa etapa. Então, vamos lá. Oh, meu Deus. Calma lá. Essa etapa aqui. Então, aqui segue a mesma estrutura. Eu, inclusive, testaria essa aqui primeiro. Segue a mesma estrutura, run, tal. Não coloca o responsive format aqui no assistente de vocês. Ele vai executar, vai trazer uma resposta ou em JSON mode ou em string. E aí você vai fazer um chat completion e vai passar. Aí dentro desse chat completion, você vai passar todo o histórico das mensagens, tá? O objetivo é a mesma coisa. E vai pedir para ele gerar um responsive format. E aí esse responsive format vai ser utilizado para operar o seu sistema. Bom, eu faria isso. Eu acho que isso é uma boa forma de fazer. E aqui a run sempre vai estar com o file search ativado. Só fica um pouco esperto que, dependendo da informação que você coletar aqui no seu chat completion, ela pode ser muito importante para a próxima vez que o usuário der uma run. Então, você vai ter que entender como que você vai pegar essa informação e inserir aqui de novo. Bom, porque aí, uma vez que finaliza a run, o nosso assistente não sabe o que está acontecendo isso daqui, ó. Ele não sabe, tá? Então, fica um pouco esperto, mas não é difícil fazer isso também. Você pode criar uma mensagem, só que como se fosse do próprio assistente, e você simula que ele gerou essa mensagem. E você adiciona na thread. Aí eu vou deixar para vocês fazerem. Então, essas duas formas eu acho que são super legais. Eu faria essa segunda primeiro. E a terceira forma, a mais difícil de todas, que é simplesmente tirar o file search aqui da estrutura do Assistant e vocês utilizarem um banco de dados vetorial externo. Então, toda vez que o cara faz uma pergunta, você faz aquela pergunta, faz o processo de reg, tá? E na hora de criar a mensagem, vai vir a query do usuário, a pergunta do usuário e o contexto. Joga para cá, deixa o file search desligado e no final, vocês não precisariam fazer isso aqui, ó. Ele vem direto para cá, para o responsive format. 3 estratégias que dá para fazer, tá bom? Ficou claro, gente? Perguntas? O Beto tinha levantado a mão, né? Cara, eu ia perguntar sobre o file search, mas você acabou respondendo. Mas deixa eu aproveitar e fazer outra pergunta. A saída, eu vi que você, quando a gente cria o esquema, você dá o exemplo que você deu do SDR ali, você acaba trazendo variáveis, né, de respostas. E você pode trabalhar com essas variáveis ali, por exemplo, qual a resposta final, qual é o texto que eu quero usar de persuasão, de primeiro contato, para eu tentar convencer esse lead a fazer o contato comigo. Então, naquele exemplo do seu closer ali, você podia mandar uma mensagem para o closer dizendo assim, olha, está aqui a mensagem e está aqui já um resumo com a mensagem que você tem que mandar para ele, para você começar uma conversa com ele. Eu posso pegar tudo isso como variáveis aí, né? Que nem você colocou, tomador de decisão, script de venda. Isso são variáveis que eu posso trabalhar em saídas ou puxar ela lá na frente, de repente num nó desse nó, para eu trabalhar com ele. Exato, irmão. É isso. Essa é a grande vantagem. Show, muito lindo. Essa é a grande vantagem, que agora você tem dados estruturados que você pode utilizar dentro do seu processo. Nesse caso aqui, eu poderia mandar esse script de vendas para o meu closer, para ele ter um script de venda ali especializado para isso, entendeu? Show. Aí você pode ter um nível de urgência ali, mas você pode também criar um status de venda, um status de venda dizendo assim, ó, esse cara aqui reclamou do preço, então esse daqui é um status, você tem um status de fazer a venda, que você botou alto, mas você pode fazer um status de fazer a venda, fazer um upsell e fazer um downsell. Cara, se for um upsell, se for um downsell, vai para um outro cara, ou vai para uma outra IA, um outro agente que vai fazer a oferta de um downsell para ele. Pô, é muito legal isso. Exato, Beto, perfeito, mano. Muito legal, né? Ajuda muito, né? Estratégia, isso daí a gente tem que botar em operação isso aí, cara. É estratégia. Tipo, a gente tem que começar a criar estratégia, porque aí agora você consegue, usando o output estruturado,
entender não só se é alta, mas às vezes é alta, o cara quer comprar, mas ele não tem dinheiro, ou ele não está no momento de compra. Então, cara, qual que é o próximo passo? É alta e é downsell ou é venda? Isso. E aí você fala, meu, se é alta e é venda, vai pro closer. Se é alta e é downsell, vai pra oferta de downsell ou de triple sell. Legal. Perfeito. Cara, Muito bom, né? tô explodindo a cabeça, velho. Que bom, cara. Enxame de agentes. É isso aí, Felipe. Valeu, gente. Obrigado. E eu nem quis falar sobre isso. Eu acho que a gente vai. Porque eu não testei ainda, tá? Mas tem como fazer a lógica de múltiplos agentes utilizando o Structured Outputs. Mas eu preciso trabalhar nisso ainda para mostrar com exatidão como é que funciona. Mas tenho em mente que um agente pode chamar outro através da saída. É muito fácil fazer isso aqui dentro com esse response format. Tá, vamos lá. Acho que é o Thiago antes, depois o Sidney. Eu acho que é o Sidney primeiro. Eu levantei Então depois. pode ser. Cara, vamos lá. Lá quando a gente roda a R1, o Assistant, nas aulas lá, a gente só passa basicamente ali de valor no body o próprio Assistant, o ID dele, certo? Dentro da chamada aqui você fala, né? Justamente na hora que você vai rodar ele. Isso. Aí eu vi que você colocou esse valor do dia, da hora. Agora, Beleza. isso eu já não sabia que era possível de rodar aí dentro. Porque eu fazia isso na hora de criar a mensagem. Uhum. Pensando Tem uma aula nisso, sobre isso, cara. No Tech Tutor a gente faz isso. Mostra como é que faz isso daqui. porque aí no caso eu consigo colocar também a temperatura aí dentro Consegue. e consigo subir o arquivo ou desativar. Consegue. Vou mostrar o que você consegue fazer, tá? Não precisa ser aqui dentro, mas imagina que é o seguinte, né? Se a gente for lá na nossa API, eu vou entrar aqui, ó. Run, E create também run. outra coisa, só para complementar, para fechar minha dúvida, senão eu vou esquecer, porque o TDAH não deixa, mas conseguiria deixar aquela explicação que você falou lá no início e eu posso decidir em qual assistente eu iria usar. Se é um de venda, se é um de X, do Y, do Z, e ele trocar aí para mim. Tem como fazer também, cara. Óbvio que tudo isso vai criar uma camada de complexidade na sua aplicação, né? Fazer tudo isso. Mas tenha em mente que, ó, todos esses parâmetros que estão aqui nessa chamada API, você pode adicionar naquele nó. Então, no caso, ele está falando que o único que é obrigatório é o Assistant ID. Então, eu vim aqui e coloquei o Assistant ID. Esse aqui é obrigatório. Se eu não tirar isso aqui não roda. Mas eu posso colocar o nome do modelo. Então, se eu colocar o nome do modelo aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai pegar, ele vai ignorar. Cadê o meu playground aqui? Ele vai ignorar o lado do Exatamente, o que está lá no playground. É que eu entrei, playground. né? No Mas enfim, assistant aí, ele né? vai ignorar aquele. Se eu colocar as instructions ali, ele vai ignorar lá no playground, ele vai usar as instructions da API. E ele, coloquei aqui, ó, additional instruction, olha o que está escrito aqui, ó, ele vai adicionar instruções adicionais no final das instruções da sua run. Então, eu sempre utilizo isso aqui quando eu quero passar dados dinâmicos. Então, tipo, hoje é dia tal, o nome do usuário coloquei aqui, aí eu vou colocar, tipo, é que eu preciso rodar, tá? Mas eu poderia colocar uma variável aqui, tipo, sei lá, vou inventar, tá? Name, puxando o nome do usuário, posso colocar qualquer outra coisa aqui, a temperatura. Então, a temperatura é igual à temperatura que está lá no banco de dados. Banco de dados. Então, a gente vai colocando aqui. Tá? Esse é o Additional Structures. Mas você também pode colocar outras coisas aqui, ó. Colocar mensagens adicionais.
você pode dizer quais são as tools que você quer executar. Então, por exemplo, no caso que eu citei lá do file search, né? Se deve ou não ter o file search acionado. Você concorda comigo que se eu pegar aqui e deixa eu pensar aqui, array, eu não preciso, que eu nunca fiz isso aqui, mas tem como desativar o file search e ativar o file search pela própria chamada API, tá? Então é uma forma de, se nós conseguimos avaliar antes de dar run que deve estar acionado, eu aciono aqui. Se não, eu desativo. Tem como fazer isso. Passar metadata, temperatura, top pick, são coisas mais para controlar a resposta ali, né? Tool choice, qual que é o tool que eu quero utilizar. O response format, que é o que a gente está fazendo. E por aí vai, entendeu? Beleza. Total. Bom, irmão, passar pro Thiago então agora. Só duas dúvidas, né? Falar logo a primeira, antes que eu esqueça. Aquele adicional properties true. O exemplo prático dele seria o quê? Seria ele fazer uma reanálise de novo e pensar mais? Qual? Adicionar o quê? Não entendi. Adicional properties, né? Aquele que fica lá no JSON no final. Esse aqui, additional instructions. Não, aquele que tem true ou false no final do seu esquema. Ah, não. Peraí. É properties mesmo. Additional properties. Tem o string true, né? É isso. Ou não, isso aqui, cara, é o seguinte, ó. Se tiver false, tá? Strict igual a false, ele vai usar o JSON mode. Ah, sim. Se tiver true, ele vai usar entendi agora. o response format. Eu achei que entendeu? tinha que selecionar lá no dashboard. Não, é que são coisas. São. Entende o que você quer dizer? Duas maneiras de acionar a mesma ferramenta. Exato, irmão. Mas no final do agora dia. ficou claro, agora ficou claro. Boa, finalmente. Ainda bem. Mas no final do dia, tenha em mente que a OpenAI vai escolher a saída através dessa variável aqui, tá bom? É o strict. É isso que vale. É isso que nós estamos dizendo para a OpenAI se eu quero ou não usar o structure output. Entendi. Se tiver true, eu quero. Se não, não precisa. Entendi. Vou usar o JSON Mode. E a respeito depois que sai a resposta estruturada, dentro antes dele antes dele terminar a function calling lá no seu fluxo do N8N lá, a gente consegue colocar um switch e verificar, por exemplo, você colocou lá pediu dados estruturados, ele buscou, e se a resposta for X, vai sair por um switch para tal. Só que isso dentro da function, antes de sair a resposta. Daí cada um sai com uma resposta diferente. Cada um dá um output diferente para a function call, para a mesma function call. Não sei se ficou claro. Dar estruturas de respostas diferentes para a nossa chamada, é isso? Para a mesma function calling, para a mesma tool, né? Para a mesma função. É que calma lá. Tool é uma coisa, function call é uma coisa, response format é outra. O que você está querendo dizer? Function calling. Estou falando de function calling. Uma function calling é acionada via response, né? Com esse formato de esquema aí. Daí ele vai lá, busca as respostas e estrutura. Eu posso analisar essa estrutura antes dele responder pro assistant? Pode, irmão, e pode. Colocar um switch ali no caminho? Cara, claro. eu vai ter que pensar exatamente no seu caso específico, mas você pode. Imagina que você está aqui, né? Isso aqui, né? Isso. Tipo, ao invés de você trazer uma resposta direta para cá... Isso. Assim... coloca um switch aí e ter tipo, umas 3 opções. Se for isso, se for isso. Daí cada um retornaria uma resposta diferente para isso, mano. Exatamente. Tem como fazer isso. Ixi, aqui você pode fazer miséria. Entendeu? Valeu. Boa. Pessoal, é isso então. Quero agradecer muito a participação de todos vocês. Eu sei que é difícil dar uma aula dessa também, tá? Porque
níveis diferentes, os termos são todos em inglês, é chato pra caramba, às vezes confunde. Mas eu espero que tenha ficado claro, que tenha pelo menos sido o início para vocês. E agora vocês vão ter que escolher o caminho, né, para ver se faz sentido usar ou não. Se faz sentido se aprofundar no JSON Schema, que é para montar a estrutura ou não. Eu acho que faz bastante sentido, acho que é um conhecimento que vai valer muito a pena. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado. Vamos deixar um tempo agora, vamos amadurecer, né, essas habilidades, e mais para frente a gente pode juntar uma outra call para a gente trazer casos reais, trazer algumas estratégias, como que essa tecnologia está sendo aplicada. Tranquilo, galera? Valeu, Felipe. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, Felipe. Obrigado. Tamo junto. Até mais. Eu vou deixar... Aula show de bola. Valeu, obrigadão. Vou deixar disponível essa aula para todo mundo aqui, tá? E vou colocar esse documento lá no Circle também. Colocando lá, já falo para vocês. Obrigado. Abraço. Tchau.